Hoje, aqui no nosso podcast, nós estamos com a Deise. Quero agradecer muito, Deise, tua presença, tua disponibilidade. A Deise, ela é formada em filosofia, atua na área de terapias desde 2015, tem formação em yoga, ayurveda, constelação familiar, mas hoje a gente vai conversar sobre radiestesia, porque ela agora, atualmente, está trabalhando mais com a radiestesia terapêutica para a gente entender um pouquinho mais sobre a frequência de tudo, a nossa frequência, a frequência dos ambientes, como a gente faz para organizar, harmonizar. E é isso. Isso, muito obrigada. Eu que Bem-vinda. agradeço o convite. Nossa, uma honra, um privilégio e muito feliz em poder atendê-lo. Oh, o nosso Só que podcast cheio de prana. delícia, A gente poder conversar dessas coisas. delícia, Ah, delícia. amor, então vamos começar assim, falar sobre frequência, né? Uhum. Vibração. Em que lugar que a radiestesia entra, assim, dessa abordagem da frequência? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito privilegiado, Hã. porque desde que começou, né, a física quântica aparecer mais, a gente começou a entender mais sobre frequência. Se fala mais sobre isso, tem mais informação É. e facilitou muito a gente entender esse processo da energia, que tudo é energia. Hum. Né, nosso corpo é energia, essa mesma energia, tudo está vibrando o tempo todo, né, e depois que a ciência conseguiu comprovar isso, assim, né, em medições, ficou muito mais fácil a gente falar sobre isso sem ser uma tiração da cabeça. É, sem ser tão levado a sério, né. Exato, então ficou muito mais acessível, né. E falando em radiestesia, a radiestesia é milenar. É, porque era assim que os nossos antepassados, né, eles, encontravam muitas coisas que eles precisavam da natureza, como água, por exemplo, né. Então, eles não saíam cavando buracos ao longo do Uhum. do caminho para descobrir a água, né. Então eles pegavam gravetos, forquilhas, de madeira e Uhum. ajudava a buscar a água. E assim, eram animais para caça, pessoas e animais perdidos. Depois, mais tarde, quando começou a colonização, muitas civilizações se basearam na radiestesia para as construções, né, como a China, o Egito, aonde construir, o que construir. Né, então qual a energia disponível naquele lugar, né, então tudo isso era feito pela radiestesia, né. Até que e mais tarde um pouco ainda, né, dentro da própria igreja católica, que foi ali o berço da radiestesia terapêutica, tinha um abade que começou a pesquisar sobre como ele conseguia identificar as doenças através da radiestesia. Hum. Né, então, tanto as questões psicológicas quanto as questões físicas, e ali, abriu, né, esse campo da radiestesia terapêutica, né, isso foi a 1800, 1920, 1800 e pouco, enfim, Uhum. não recordo exatamente a data, mas já há algum Ele tempo já tem, havia essa observação, né? já havia essa observação, Pra né. Então, não é novo, mas, está mais acessível à utilização hoje, né. Uhum. E o que que é a radiestesia? A radiestesia é uma medição, né, a própria palavra radiestesia nos traz a medição, né, a sensibilidade, que estesia é sensibilidade, à radiação, à energia. Então a radiestesia é a medição, né, dessa a sensibilidade de perceber essa radiação, de perceber a energia, ou no caso, como a gente tem falado mais, a frequência, né. Sim, sim. Então ela é uma forma de medir, né. Tá, E algo que talvez a gente observe, né, na natureza, por exemplo, você tem um jardim, naquele lugar a planta não se desenvolve muito bem, ou então nasce meio torto, ou em outro lugar, então você percebe, é visível, não consegue identificar muito bem, então é mais ou menos dessa forma, né. isso. E daí agora com a radiestesia você, com o pêndulo, você consegue aí mensurar, Uhum. é Isso, isso, né? isso, isso. Assim como os animais, se a gente for observar a natureza, a gente vê a radiestesia falando com a gente o tempo inteiro, né. Uhum. Os animais, aonde eles dormem, Uhum. aonde eles vão, onde eles não vão, Onde que eles gostam, né, de estar. Então se o cachorro é uma
energia onde ele gosta de estar, o gato é outro, por exemplo. Aham, significados diferentes, né? Diferentes, né. Então a gente consegue ver na natureza isso o tempo inteiro, a diferença é que a gente mede. Então hoje se usa não, hoje não, né, há bastante tempo usa o pêndulo, antes era usado um graveto, né, enfim. Porque na realidade o pêndulo, ele não tem energia nenhuma, ele não tem capacidade nenhuma, ele só mede. É Tá. como um termômetro, ele não cria a temperatura corporal, ele só mede. Tá. Então o pêndulo é a mesma coisa, ele não cria nenhuma frequência, ele não cria nenhuma informação, ele só mede o que está ali, né, então ele facilita a nossa vida, né, Aham. então para fazer as medições e a gente poder entender. E aí o campo é muito vasto, né, Aham. de conhecimento, né. A geobiologia usa muito para Sim. encontrar os cristais, para encontrar as pedras, né, para medir a frequência dos onde tem, rios, a energia telúrica, Uhum. né, então é muito utilizado em várias áreas. Na terapêutica, a gente usa para a gente descobrir causas, por exemplo, de questões físicas, de alguma Uhum. doença, Investigar algum desequilíbrio. investigar algum desequilíbrio, a gente usa para equilibrar também. Então, o primeiro tratamento básico, assim, que eu faço quando eu atendo, é o alinhamento de chakras e, as frequências, né, o campo mental, o campo emocional, o campo espiritual e o campo físico. Então a gente tem a capacidade de medir como está isso. Uhum. E no momento que a gente mede, a gente tem uma informação, a gente sabe o que está em desequilíbrio, Tá. E e aí age. e aí a gente consegue fazer o tratamento. Uhum. E não pode ser à distância. Então, por exemplo, Pode. eu quero que você, veja como tá a minha frequen os meus chakras, fazer uma medição. Aí você anota o meu nome, pega um pedacinho de cabelo, como que é feito? Pode ser com o testemunho físico, como o cabelo, né, Hã. mas também pode ser com testemunho, criado. O que que é o testemunho? É a energia, a frequência da pessoa. Então o testemunho pode ser o nome e a data de nascimento, que a gente valoriza em um gráfico específico para isso, Tá, né, porque o nome escrito num papel não tem energia nenhuma. entendi. Mas Aham. aí a gente atribui a frequência daquele nome com aquela data de nascimento para fazer a medição. Então pode ser a distância, e se a pessoa está presencial, a gente pode usar a própria energia dela, né, que ela atuando ali no Sim, campo na hora da medição. mas normalmente é porque vem alguma questão física, né, Daisy? Quando a pessoa me procura, ela está com alguma às vezes uma questão, e Ou emocional, enfim, pode ser né, às vezes físico, muito pode ser estresse emocional, tal. às vezes só está perdida de si. Aham. Né, às vezes a pessoa, né, hoje se a gente perguntar assim, eh, quem se sente desconectado de si, desconectado dos outros, sabe, essa desconexão, às vezes as pessoas procuram porque estão assim, elas não estão se reconhecendo, não estão bem consigo mesmas, não estão sentindo elas mesmas. Uhum. E aí a gente começa a analisar, a gente começa a entender os desequilíbrios, né, tanto no campo, mental, emocional, espiritual e físico, nos chakras, na aura, né, e aí a gente aprofunda isso. Uhum. Vamos supor que ela tem alguma questão, que apareça já que o desequilíbrio está no campo físico. Aí a gente aprofunda isso, a gente vai e vê qual sistema que está esse desequilíbrio. Né, sistema endócrino, imunológico, qual órgão que está ligado a isso, Uhum. né, esse desequilíbrio. E aí a gente faz os tratamentos todos que começam desde os chakras Uhum. até um tratamento mais direcionado para o físico quando o alinhamento já não foi suficiente para cura. Sim, E ele anda paralelo com outras terapias, né, sim. com mesmo com a medicina tradicional. Então a Aham. pessoa está fazendo um tratamento e a gente faz o tratamento energético, Uhum. frequencial, o que ajuda a acelerar os processos de cura. Sim, às vezes mudando alguma coisa na alimentação, na rotina, dependendo do que é identificado. Isso, isso. E aí vai mostrando tudo, né. Aham. Aí vai Aham. a gente vai descobrindo tudo, aí vamos supor Coisa que que a gente nem fosse sabe que tem.
Às vezes sobre isso. são pequenas coisas, assim, que às vezes você: "Nossa, eu estava sentindo isso, nossa, nem tinha associado que era por Aham, isso", né. Por aham, exemplo, uma das questões que hoje estão bem fortes, né, o sono, né, as dificuldade de dormir ou às vezes de acordar muitas vezes durante a noite, né. Então a gente pega o que a pessoa está sentindo, e aí vai na causa, uhum, e que ela pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual. uhum. Porque para muitas pessoas, à noite, às vezes, elas se tornam mais vulneráveis, É, e, né, a ataques espirituais, né. é verdade. Então, a gente identifica da onde vem aquele desequilíbrio que tá s que ela porque normalmente o que que a gente vê? O sintoma, Uhum. né, e a partir desse sintoma a gente vai indo, busca a causa para que a gente possa ir lá mais na raiz para Sim, ir até resolvendo a ser questão. mais eficiente, né, Muito mais, né, porque ali a gente vai direto, né, lá na e vai olhando, né, porque à medida que a gente se percebe em algum lugar, né, que dói e que talvez não seja dessa forma, tenha que olhar de uma outra forma aquele uhum. mesmo ponto, já é uma cura, né, você olhar para isso, né, direcionar o olhar para essa questão que está ali só querendo ser vista, né, Daisy. Uhum. E às vezes a gente tem um sintoma que tá ali gritando, Hum. mas às vezes não tem. Então às vezes a gente precisa só de um alinhamento, porque a gente tá meio, tá desconectado, não tem nenhum problema específico. Uhum. Tem uma questão física, não se sente abalado emocionalmente, mas não tá confortável, não tá legal assim, né, tá então às vezes é só um desequilíbrio pequeno, mas que também é possível de ser já alinhado e a pessoa já centra de novo. Até para poder estar mais inteiro na vida, né, Exato, poder usufruir melhor, né. é, e é bem interessante, né, porque o jeito que as coisas vão acontecendo, a gente vai indo num atendimento, Uhum. e às vezes a pessoa chega com uma demanda quando vai ver a outra, né. Então não é nada daquilo que ela estava contando a história, Aham, aham. mas era a interpretação como ela estava vendo, né. Isso Sim. é bem interessante. Esses tempos eu atendi uma pessoa que ela chegou e disse: "Nossa, eu tô desequilibrada emocionalmente, não, eu tô muito ruim, eu acho que eu vou ter uma crise de pânico, não sei o quê". Aí eu comecei a olhar, disse: "Não, não tem desequilíbrio emocional, tem desequilíbrio no campo mental. Hum, Os teus pensamentos estão te levando pra esse lugar. para esse lugar e que daqui a pouco tu vai criar fisicamente, né", mas ainda não tinha criado. Mas era o pensamento estava levando ela para aquele lugar de, medo extremo, né, levando para uma crise de pânico. Aí quando olhou para isso, assim: "Poxa, mas é mental, não tem nada, não atingiu o emocional, né, não tá nessa frequência ali", aquilo já clareou para a pessoa, ela: "Nossa, melhorei". É mesmo, a clareza, né. É. O Daisy, e na verdade você atende desde 2015, né, então você passou por várias terapias, mas daí você falou, a gente conversando, você falou: "Mas eu já fazia radiestesia de uma certa forma", né, e hoje você considera a radiestesia, assim, mais eficiente, mais, da forma mais eficaz, assim, para as coisas como chegam até você, da forma como você, trabalha terapeuticamente falando? Eu não uso só radiestesia, é Aham. uma Uma das das ferramentas que eu ferramentas. utilizo, né. Tá. E eu estou muito conectada com a radiestesia, porque foi assim também que eu fui me curando. Aham. Então tinha um momento ali que eu tinha passado por várias questões e, assim, eu tinha conhecimento, usava tentava usar as coisas que eu sabia, e eu não conseguia sair daquele lugar, parecia que eu estava estagnado num ponto, e que eu não estava conseguindo sair dali, Uhum. né. E eu disse: "Nossa, mas eu sei o que que eu tenho que fazer, mas eu não conseguia vir uma vontade, sabe, de fazer aquilo acontecer, parece que eu não tinha energia, sabe, para eu sair daquele lugar". E foi aí que eu conheci a radiestesia terapêutica, né. E aí, claro, quando a gente começa a estudar, É, a gente é nosso aplica. o primeiro que a gente aplica é a gente mesmo, pra gente testando, né. E foi como eu saí daquele lugar, sabe, de eu comecei a ter mais clareza, de ter começar a sentir aquela vontade de fazer as coisas que antes eu não sentia.
Eu disse: "Nossa, eu sabia que eu tinha que meditar, por exemplo, eu sabia que tinha que fazer minha prática de yoga, que isso me faz bem, mas eu não conseguia". E daí como você sentia aquela vontade de fazer de novo, sabe, porque tinha um lugar ali que eu não conseguia acessar. E com o tratamento da radiestesia, eu consegui desbloquear isso. Então me conectou muito Olha que com o mágico. resultado, né, que Sim. a radiestesia me trouxe. E a gente vai se conectando com aquilo que a gente Aham. tá vivendo também. É, Então no hoje eu sinto que ela, além de ela me dar respostas mais rapidamente, a gente consegue avaliar mais profundamente as questões, a gente consegue resultados também, porque, ah, resultados mais rápido, né, porque a gente entra no campo da frequência, Uhum. né, e aí por isso que a gente começou toda a conversa, Pois é, da né, frequência. porque eu que nem vou dar o meu exemplo, eu tinha vontade, eu queria sair de onde eu estava, eu queria melhorar, eu queria fazer esse movimento todo e sabia o que que eu tinha que fazer, só que eu não conseguia aumentar minha frequência sozinha para fazer o que eu queria, né, Uhum. para sair daquele lugar. E aí quando eu comecei a colocar os grafos, fiz o alinhamento de chakras, fiz ali a proteção de aura, né, equilibrar o campo mental, emocional, espiritual, aquilo começou a me dar clareza, começou a me dar direcionamento, começou a me dar um centramento, parece que eu tinha voltado para o corpo. E é muito o que eu ouço as pessoas dizerem quando elas fazem tratamento: "Nossa, parece que eu voltei para o corpo". Parece que eu voltei, alinhou de novo, né. Então, como eu tive tantos benefícios e agora eu vejo tantos benefícios acontecendo, acaba que ela é meio uma linha que eu vou seguindo, porque eu Naturalmente, vejo né. porque se a gente eleva a frequência, a gente já consegue ir para outro lugar, então já fica mais fácil a gente acessar outros lugares e fazer outras curas também. E aí que entra, né, constelação, entre outras ferramentas que eu uso também, né, terapia de linha do tempo, enfim. Aí dependendo de cada pessoa, de cada história, o que que ela tá precisando Da naquele momento. necessidade, É. né. E com a sensibilidade, né. Porque daí eu acho que o que te torna único também, né, Deise, porque, eh, enfim, uma mente filósofa é diferente, né, o olhar, assim, para poder, ter essa sensibilidade e lançar mão de todas as ferramentas das terapias, né, porque o que a gente percebe é tudo muito fragmentado, né, não, é só isso, mas nós somos múltiplos, né. É, é. Eu acho que a gente quando eu vou fazer um atendimento, eu me coloco num lugar muito aberto para perceber o que a pessoa está precisando, né, porque às vezes, a radiestesia às vezes não é a linguagem dela, então eu não vou conseguir acessá-la pela radiestesia, mas às vezes eu vou conseguir acessar ela, às vezes até pelo coaching, que a minha formação lá atrás, né, foi coaching, né, Uhum. então eu consigo acessar ela por outras ferramentas, né, e que vão me dando suporte para ela conseguir os resultados. Porque o importante que é a pessoa conseguir o resultado, É. né, a pessoa sair bem, né, e hoje mesmo, né, quanto a gente vê, assim, que, o desequilíbrio aumentou, né. Então não importa a ferramenta, importa a pessoa sair bem, ela se reconectar com Com ela ela, mesma, né. se sentir presente na vida dela, Uhum. né, porque a gente está muito, superficial, né, É, na vida. Então a gente se sentir presente de novo, é. é muito lindo. Superficial, sem tempo, tendo um monte de demanda e perdendo muito das relações por não dar tempo, Uhum. né. E isso É, tem um preço também, né. é uma roda viva, É. só que acelerada. Então a gente tenta desacelerar e pular fora da roda, mas não tem jeito. Tem, e daí é essa questão, né, aprender a lidar com tudo isso com serenidade, né, porque as ferramentas elas estão aí, né, e é sempre individual que você atende? Normalmente sim, mas é Aham. possível de a gente trabalhar em grupo também, Uhum, né. uhum, Já fiz, já trabalhei com um grupo também, aham. né, então é dos 2 jeitos. Aham. Conforme o que vai fluindo. E daí você trouxe as réguas, né, mas É, pra trouxe gente, algumas coisas amor. aqui. Então, bom, a gente começa, né, com as medições, né, que é bem o campo a parte prática, né, então a gente mede os desequilíbrios, né, o mental, emocional, espiritual, mede os chakras, né, se tem desequilíbrio,
naquele chakra, qual o percentual de desequilíbrio que tem, né, qual o tipo de atividade, porque o chakra ele pode estar hipoativo, que ele está fechado, ou ele pode estar hiperativo, onde ele está aberto, mas está desperdiçando energia, Uhum. né. Então a gente vê o tipo de desequilíbrio que ele tem e se está afetando o corpo físico, né, porque às vezes tem, por exemplo, um desequilíbrio no chakra frontal, pode estar dando insônia. Então a Hum. gente vê se está afetando o corpo físico, né, então aí a gente começa parte dessas medições, né. Só que é muito amplo, muito, muito, muito amplo que a gente pode, verificar, né, então, desde a parte de frequência mesmo e ver em que frequência que a pessoa está, né, aonde que ela está vibrando. Hum. Ah, ela chega lá, está vibrando na raiva. Então, eu vou conduzindo ela para que ela consiga acessar esse local de uma vibração mais alta. Então ela não vai sair da raiva e ir lá para o amor, porque são, estágios, né. Mas ela pode sair da raiva e encontrar coragem para lidar com aquilo que está dando raiva, Uhum. né. E aí ela vai dando um passo, aumentando a frequência dela, para ela ir se equilibrando. Né, então aqui a gente consegue medir. Isso que eu amo, sabe, porque eu sou bem racional com as coisas, Sim, sou muito metódica, assim. sim. Então essa possibilidade que a radiestesia me trouxe de eu medir, isso para mim é ouro, Virginiana? mas total. Preciso das coisas concretas, né, é possível também a gente medir a escala de saúde, Aham. né, então se a pessoa está com algum problema de saúde, mostra algum problema mais grave, né, a gente consegue medir. Daí a gente entra, né, no campo da aura, então a gente identifica se a aura está protegida, se ela não está. A gente tem as cores, né, todas as cores na nossa aura, né, que formam todas juntas formam o branco, né, e a gente consegue identificar então quais cores estão em excesso, quais estão em falta, e tudo isso tem um componente físico e emocional. Então a gente olha e pega uma cor que está em falta, a gente vai lá e a gente sabe que essa falta está fazendo, né. Então assim, tem azul em falta. Então a gente consegue perceber direitinho no físico e no emocional quando a falta está Ai, que ali. lindo isso. É, Tem um é texto que fala que os anjos nos enxergam pelas cores, né, que não importa o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, são as cores que a gente emanam, né, porque é dali que vem a informação da emoção que a gente está vivendo, daquilo que a gente está presenciando, né, vibrando nas células. Que é lindo perfeito, isso. é perfeito. E na aura a gente todo mundo tem uma cor de base, né, Hum. e que pode mudar ao longo do tempo, às vezes quando a gente é criança é uma cor, quando adulto é outra, né, mas tem uma cor de base. E quando eu falo para a pessoa qual é a cor de base dela e explico o que que é aquela cor de base, a pessoa se identifica, ela fica assim: "Ah, sou eu, sou eu". Ai, que Só que às vezes está em falta essa cor dela, não consegue ser ela. se afastou É, do ou da tá com essência. excesso daquela cor, daí ela fica tentando provar com muito, sabe, ela desperdiça muita energia tentando se sustentar naquilo, não tá leve, natural, Aham. né, então a gente equilibra, Hum. né, então é um trabalho muito rico, sabe, que dá pra trabalhar numa profundidade super grande, assim. Mas eu imagino que vá aos poucos, né, então não é tudo ao mesmo tempo. Então Depende da pessoa. ah, É perguntado, é. Não, não é da abertura, eu pergunto, é para fazer o todos os pêndulo. tratamentos juntos? Às vezes vem sim, e aí eu faço todos os tratamentos Ah, juntos. Se diz: "Não", então eu vou uma parte de cada vez, né. Então porque essas medições a gente consegue tudo numa consulta só, aham. né, Pra chakras, identificar. aura, né, os campos energéticos. Numa consulta a gente já consegue identificar todos esses desequilíbrios, e daí eu vejo se é para tratar tudo de uma vez ou não, É verdade, é. né. Então O pêndulo responde. exato, eu não tiro conclusões, eu pergunto tudo. Tudo. É, é. Sim. E aí a gente quando a pessoa vem com um sintoma, né, físico, né, que pode ser, sei lá, uma gastrite, dor de cabeça, alguma doença específica, né, a gente primeiro pode identificar, então, da onde vem, qual é a causa, né, dessa doença, né. Então ela é física, ela é emocional, ela é psicológica, ela é espiritual?
Então a gente identificando aqui, a gente depois vai Já vai direcionando também para as próximas investigações. isso. Então assim, é causa é física. Então tá, então dentro do físico, o que que está acontecendo? É sono em desequilíbrio, daí ela vai apontando aonde, no físico está causando, né, qual a causa raiz daquele desequilíbrio. Então a gente vai aprofundando, 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 assim, é infinito, no sentido de encontrar a resposta, não sai sem resposta, Uhum. né. E aí a gente vai indo, eh, pode ir na parte de alimentação, nos órgãos, nas glândulas, nos sistemas, Bem né. Então específico, a gente né? pode ir bem específico, depois tem a parte de relacionamentos, de prosperidade, Uhum. de, perdeu o pet, o gato sumiu, o cachorrinho sumiu, a gente consegue localizar, né, com a radiestesia, enfim, é um o tratamento para os pets também, né, porque é possível equilibrar os chakras deles também. E é uma gracinha, né, porque eles têm todos os chakras bonitinho e eles têm um chakra que é de ligação com o humano. Então esse chakra, né, é o braquial, ele, mostra, né, como que tá essa conexão com o humano dele. Olha! Então é possível também fazer o equilíbrio dos pets, né, da mesma maneira que a gente faz o nosso equilíbrio, né. É uma gracinha, né, se a gente que a gente tem os chakras E tem muito relato humanos, também tá, e a gente tem aqui os animais, que é uma gracinha. sim. E tem muito relato, né, porque, como eu falei para você, eu fiz um curso, né, de radiestesia o semestre passado, a hora que a gente começou a aplicar, quem fazia realmente a aplicação, né, vinham muitos relatos mesmo de que é real, que acontecia, de cura, é muito mágico mesmo. Sim, sim. E a gente consegue comprovar, É, pois né, é. porque é uma coisa que a gente consegue medir, então é possível, né, É. de ir verificando, né. E daí na terapêutica, daí você foi no gráfico e daí entrando na terapêutica, daí você entra com as terapias dependendo do caso. Isso, daí depois, que a gente identificou as Hã. causas, tudo, aí entra a segunda etapa, que Hum. fazer o tratamento com os gráficos radiestésicos, né, Aham. e que são as geometrias sagradas, né. Sim. Então, o casal tá precisando de harmonia, tá brigando muito, então, às vezes é um gráfico como esse que vem, um gráfico de Uhum. harmonia. Uhum. A pessoa tá, eh, tendo problema com um colega de trabalho, tá sem harmonia, então trabalha a harmonia, né. Então a gente vai vendo aonde que está o desequilíbrio e qual o tratamento, Uhum. né. Então aqui são os mais diversos, a pessoa tá Sim, querendo um sim. profissional, quer sucesso, né, no profissional, então a gente trabalha nessa nessa Geometria. geometria. Então, dependendo do que a pessoa precisa, e isso também quem responde é É o é o pêndulo. pêndulo com o biômetro, né, porque a gente tem um biômetro específico ali com todos as Os geometrias, gráficos. e aí a gente vê qual é o tratamento para a pessoa. Aham. E o tempo, tudo, né. Isso, É, no tempo que fica é, aquele tratamento. Então, é. eh, quem normalmente sou eu que coloco, a não ser quando é pedido também que a pessoa coloque alguma coisa na casa dela, por exemplo. É pra melhorar o sono, às vezes tem um gráfico específico para o sono, que daí ela vai colocar lá na cabeceira da cama dela, Uhum. né. Então a gente vê quando é para colocar na casa da pessoa e quando é o tratamento que eu faço à distância, né. Uhum. E aí a gente vai, essa seria a outra etapa, que é o tratamento especificamente, né. Uhum. Daí a gente começa ali a mensurar como que a pessoa vai se sentindo, porque a Uhum. gente está falando de frequência num campo sutil, Sim. né. E o que eu mais ouço é: "Eu tô me sentindo com mais clareza e mais vontade". Hum. É o que eu mais ouço como resultado, porque como é sutil, né, se a pessoa já começa, parece que organizou os pensamentos, ela voltou para o centro dela, Uhum. você já abriu meio mundo. Sim, nossa, já faz uma diferença, né. Porque daí já começa a se mover para, né.
pela vida, por tudo. Isso, ela começa a dar os passos já sozinha, né, de novo, né. É. Então, assim vai ocorrendo, né. E aí a gente vai medindo junto com a pessoa, eu vou vendo o que que vai acontecendo, como que ela vai ficando, aí eu vou fazendo o acompanhamento, né, enquanto tá o tratamento, para ver como Uhum. ela está se E também é sentindo. diferente de pessoa para pessoa, né, o tempo, o número de encontros, tudo muda, né? Tudo, né. Depende, é muito Uhum, específico, uhum. né. Então não tem como a gente criar uma receitinha de bolo, De porque não funciona, né. aham. A gente sabe como Você começar, mas já aí como vai terminar, cada vai pessoa construindo junto, né? é, Aham. Cada vai pessoa ter uma e influência. e a resposta eu imagino que também seja diferente, né, Uhum. de pessoa para É. pessoa. E também depende do que ela tá buscando, né. Hum. Tem muitas pessoas que me procuram também para a parte empresarial, Uhum. né, às vezes, pra contratação de pessoas, às vezes para direcionar algum projeto, alguma coisa que ela quer fazer e quer obter sucesso naquele projeto. Uhum. Então depende muito o que que ela está buscando, outros é questão saúde, ou emocional, então varia muito também o que que a pessoa está buscando. Sei. E é muito interessante nas empresas se abrindo para tudo isso, né, Daisy, porque, o que antigamente fazia-se a numerologia ou, né, para ver para identificar as características das pessoas, hoje em dia, né, se busca a radiestesia para Anestesia. compreender um pouco, Uhum. né, ver como é que entrelaça, né, aquilo que se espera, aquilo que se pode oferecer da pessoa, né, que está Isso. entrando. É, porque a gente consegue identificar, né, com bastante clareza, né, Uhum. a frequência da pessoa, Uhum. né, a energia dela. Então, assim, se é uma pessoa que ela é confiável, ela pega junto, é uma pessoa proativa, a gente consegue identificar tudo isso, né. Ah, não, a pessoa ela tem o tempo dela, mas ela é extremamente confiável, entende? Então, já vai É, sabendo porque o que esperar, né. a gente não tem só qualidades ou só defeitos, Não. depende daquilo que estão procurando, né, então isso que é interessante, daí as pessoas vão sendo colocadas nos lugares onde elas podem ofertar o melhor, né, Exato, delas. né. Ai, que interessante. Então isso é muito rico para É. exatamente esse ponto de colocação da pessoa no lugar certo, É, porque né. quando a Tem gente que não pensar e às vezes não é para aquilo. às vezes esperam o que eu não posso ofertar, Uhum. e daí piora tudo. E na verdade, às vezes, eu tenho tanta coisa a ofertar, mas não naquele lugar, em outro lugar, e isso é muito muito rico, né. Uhum. É uma mudança de chave enquanto humanidade que é muito preciosa, né. Eu acho que é uma conexão muito boa que a gente está tendo com o entender como funciona. E não só a gente entender como a outra pessoa funciona, É. né, é muito rico e nos facilita usar os potenciais, Uhum. quando a gente tem clareza sobre isso. Então assim, né, nesse exemplo mesmo, né, a pessoa é extremamente confiável, mas ela tem o tempo dela, ela é mais lenta para executar as tarefas. Ela é perfeita para muitos cargos. Agora, Uhum. se ela for colocada num local onde ela precisa ter a rapidez na demanda, não é a praia dela, ela não vai Aí ficar já bem não funciona. e, consequentemente, a empresa não vai gostar do desempenho, Uhum. mas é só uma questão de Uhum. posicionamento dela no local certo. Uhum, uhum. Aí perde-se tempo ganha-se tempo com isso, né, para não ter que: "Ai, colocou aqui, depois, ai, coloca aqui", e gera muita também, muita dor, né, Uhum. nesse processo de estar no lugar errado e até encontrar o É. próprio lugar. E depois também é possível a gente analisar, né, foi lançado um produto, por exemplo, né, e o produto não está dando certo, não encontrou um nicho, não sabe o que que é, não, o produto é bom, tal, mas não está dando certo, e aí? Aí a gente vai identificando também, se é no marketing que está faltando, se é algo do produto, se é, ah, algo específico ali do desenvolvimento, ou se é, quem está fazendo, né, Uhum, porque às vezes a pessoa não comunica adequadamente. uhum. Enfim, é possível a gente ir identificando, isso é a riqueza, né, É. da radiestesia para mim, né, que é muito, muito ampla, tudo que a gente imaginar, a gente consegue trabalhar.
consegue as respostas. Então Ai, que aqui, ó, lindo. também aqui a gente chegou numa parte de motivação pessoal, né. O que que motiva a pessoa a produzir? Então quando a gente entende isso, Uhum, uhum, né, é outro lugar que se conversa, né, uhum, com uhum. e isso pessoal mesmo, né, quando a pessoa quer algo, fazer algo na vida dela e às vezes ela está naquele lugar que ela, não encontra o seu porquê. Por que que eu quero fazer? Para que que eu quero fazer, né. Então esse motivador pessoal ajuda muito, né. Às vezes é a a coragem, é o motivador pessoal da pessoa, às vezes é a independência, então qual é que esse O que vai fazer com que a pessoa é. E aí é infinito, né. Dá pra gente brincar muito com isso. vamos marcar mais uma vez ainda para poder conversar muitas outras coisas. É muito, muito lindo mesmo a radiestesia. Ela é muito linda mesmo. É um campo muito grande de atuação, É, né, a gente, assim, tá, mal a gente eu acho que a gente usa bastante já, né, mas, assim, é muita coisa, porque se a gente falar em frequência, tudo é frequência. uhum. Então tem coisas que a gente ainda, né, É, é. tem um trabalho, que é especificamente de mídias sociais, Aham. né, que tu vai identificando na mídia social o que que tá acontecendo, por exemplo, É, hoje em dia a tá gente vê muito, né, ah, a música tem tal frequência, a letra tem tal e frequência né, que já vai aparecendo e vai chamando a atenção da gente. e Puxa, é mesmo, né. então e aí vem uma conversa muito importante, né, o que que a gente está se alimentando? É, Que aham. A frequência escolha, né. é, É, a que frequência que a gente está absorvendo o tempo é, inteiro? é, Porque o tempo todo a gente está absorvendo sendo frequências impactado. E emitindo, e emanando emitindo também. também. É uma troca. A qualidade, né, do que a gente recebe e do que a gente emite. É. Oh, ai, Daisy, E eu trouxe um presentinho pra você. ai, que delícia, muito Em agradecimento. ai, que delícia. Posso abrir? Pode, claro, por você ter aceito o meu convite, Olha, conversar um pouquinho com a gente que aqui. prazer, nossa, adorei. Muito especial mesmo. Ai, que lindo. Ando costurando, Ai, que ando costurando. legal, que lindo. É uma Adorei. forma de poder silenciar e um presentinho. Ai, muito obrigada. Oh, Obrigada, querida. Muito lindo, lindo, lindo. agradeço muito, muito a tua presença. Fala pra gente como é que quem tá assistindo te encontra, como que você tá ali no Insta, nas redes. Isso é Daisy L. Cristófoli, Tá. tá, e ali tem todos os dados também, Aham, pra te achar. com os contatos, né, Entra aí. e isso é bem fácil, né, hoje ficou fácil, né, gente. Hoje é fácil, é. E a Deise tem um grupo de meditação, né? É, Ainda tem, tem né? 2 já e vai acho que começar um terceiro. Ah, é? Olha, quem mora ali perto de Taquaras. O outro deve começar na Prava. Ah, jura? Me avisa daí, vizinhando. Me avisa daí. Que é o da continuidade, né, esse trabalho de meditação que para mim é incrível, assim, é o que realmente uma das coisas que ajudou a transformar a minha vida, É. Ah, profundamente, né. quem quiser meditar, viu? Você também já pode procurar. Então é isso, meu amor. Obrigada, tá? Muito obrigada, Pela disponibilidade. E a gente segue se encontrando e conversando. com Tá certeza, bom, com amor? certeza. Muito Namastê. obrigada, namastê. É isso. É isso. Sempre com pessoas inspiradoras. Para inspirar, né, a nossa jornada.